Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Aqui ele está dizendo que os escribas, né, e os fariseus todos se baseiam ou têm como base, como a lei de Moisés, né, como base da religião. Se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Então, os ensinamentos estão corretos, tá? Os ensinamentos não estão errados. Você deve obedecer os ensinamentos. Contudo, não façais o que eles fazem. Portanto, não praticam o que ensinam, certo? Contudo, eles passam a lei, conforme Moisés deixou para eles passarem, os ensinamentos, mas eles mesmos não praticam os ensinamentos. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Então, o que eles fazem? Eles usam tudo o que a lei amputa, obrigações no homem, eles cobram as obrigações do homem, tá? No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Aí o que eles fazem? Eles amputam, né, as obrigações deles, baseado na lei, no que a lei pede para fazer, porém eles não fazem nada para aliviá-los eles das aflições. Então, se tiver algum sacrifício para fazer de animal, de novilho que eles faziam naquela época, então a pessoa tem que correr atrás, tem que comprar, tem que adquirir, tem que fazer. Eles só estão ali para dar um apoio, direcioná-los ao que fazer, mas nunca fazem algo de fato por eles, tá? Só direcionam o que eles têm que fazer. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Então aqui Jesus fala que eles têm vaidade, né? Eles carregam a vaidade. Os filactérios aqui é um suporte de pergaminho, era um aparato que eles usavam para guardar os pergaminhos, né? E as vestes e as franjas das roupas deles eram as roupas, as túnicas, né? Eles faziam túnicas com franjas grandes. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Aí de novo Jesus destaca que é a vaidade deles, né? Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aqui ele já dá uma direção, né? Você vai evangelizar? Você vai fazer alguma coisa usando a palavra de Deus? Então você vai ensinar um irmão, porque vós todos são irmãos. Ninguém tem hierarquia espiritual maior que a outra. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai. Portanto, só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aqui ele fala, aquelas pessoas orgulhosas que têm conhecimento, que sabem de tudo, não precisam de nada, que eles têm autoafirmação, que eles vão para cima, que eles fazem e acontecem, aqui ele fala assim, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, ou seja, aqueles que eles mesmos se denominam como sendo mais preparado, ou mais inteligente, ou com mais experiência, ou mais vivido, o tal, ele se exalta. Então, ele será humilhado, tá? E aqueles que buscam de coração limpo, puro, por Jesus, humilhando-se, esses serão exaltados, tá bom? Aí, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Aqui ele fala o quê? Os homens comuns, as pessoas comuns, tinham menos oportunidade do que as pessoas que buscavam as letradas, né? Mas aqui tem um outro ponto que ele fala pra gente que é mais direto, que os fariseus não aceitaram o Messias. E se alguém aceitasse o Messias, eles pediam para deixar o Messias, que estava errado, tinha que seguir o que eles falavam, que os fariseus falavam, né? Eles impediam que as pessoas recebessem e seguissem o Messias.
Portanto, vós mesmo não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Tá vendo? É nesse sentido. Eles não aceitavam o Messias e não deixavam que as pessoas aceitassem também. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçais encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Então Deus sabe no Espírito que eles não estão sendo limpos e puros de coração, né? Eles estão usando todo de rito que existia e de diretrizes da lei de Moisés para se beneficiar agora. Então eles vão nas casas das viúvas e aproveitam que elas também conhecem todas as diretrizes da lei e eles ficam abusando da hospitalidade dela e ficam lá esperando ela tratá-los com hospitalidade, com reverência, mas só por abuso, porque eles encenam orações, mas de fato ajuda mesmo, ajuda factual, real, eles não trazem. Tá? E aí, continuando aqui no 15, ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então eles vão para angariar novos seguidores da religião, só que quando eles convertem essa pessoa à religião, ele na verdade, ao invés de estar ajudando essa pessoa, ele está 2 vezes condenando essa pessoa ao inferno. A primeira porque não está tirando a oportunidade dele aceitar o Messias, a segunda porque está trazendo ele para uma religião que já tá condenada por não seguir o Messias, né? Então ele acaba sendo 2 vezes filho do inferno. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Então ele fala assim, olha, você vai levar uma oferta, né? Um ouro, você é bem sucedido, você é próspero e você vai levar parte do que você tem de ganho para os fariseus. E aí você tem que fazer o seu juramento sobre aquilo que você levou e não sobre o altar, né? Então isso é assegurando para que você é próspero porque você está doando. Mas se você não fizer por aquilo, você acaba perdendo a tua prosperidade. Então as pessoas se apegavam mais nos meios materiais do que espirituais. Eles se desviaram daquilo, do modelo mesmo que Deus instituiu, né? Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então aqui ele fica, que eles estão, no popular hoje, né, que as pessoas falam, estão sem noção, né, embotados, estão perdidos, eles não estão com consciência do que estão fazendo, né? Porque eles estão atribuindo valor à oferta e não está atribuindo ao altar que santifica a oferta. Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e tudo o que está sobre ele. Então, quando você leva uma oferta ao altar e você faz um propósito, você não está fazendo um propósito com o que você levou, e sim com o altar, com quem representa o altar, que é Deus, que é quem vai atender as suas demandas, né? E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário em nome daquele que o habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus em nome daquele que nele está sentado. Então todas as petições que você faz aqui em nome de Deus, né? Você está pedindo, quando você pede para os céus, né? Que os céus, né? Te guie, que os céus... Quando você direciona, você está não só falando no céu, mas todos, Deus, Jesus, os anjos, aqueles que atendem, né, o seu clamor, tá bom? É disso que Deus está falando, não as coisas materiais. As coisas materiais não têm alcance nenhum no reino espiritual. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então aqui ele volta a falar que os preceitos, o dízimo do endro, os dízimos que era
que eram as regras e a lei de Moisés instituídas no Velho Testamento, ele é uma necessidade, né, para manter a obra de Deus, para que a obra de Deus continue, é a necessidade do homem, financeira. Mas a intenção de ter essa estrutura é para que fosse aplicado a fé, a misericórdia, a justiça. Então, se você cria uma estrutura para você poder usar a justiça e a misericórdia e a fé, e depois a justiça e a misericórdia e a fé ficam em segundo plano, e aí você passa a dar mais valor às aquisições materiais, às ofertas e às coletas do que a justiça, a misericórdia e a fé, então você perdeu o caminho, você desviou da intenção do Evangelho, tá? E aí ele continua aqui, líderes. Aí ele fala assim, deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles, tá? Então você deve fazer, né, toda a coleta para a tua necessidade, mas você não pode omitir qual que é a função básica da existência do templo, né? Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis o camelo. Então o que ele fala? Eles criam pregações, discursos, tudo centralizado, tudo direcionado para as coletas, para os dízimos, só que esquecem que isso é o mínimo, né? Eles querem coar isso aí, querem segurar um membro da igreja, né, do templo, para que ele traga a contribuição dele, mas criam toda uma pregação voltada para isso, né? Então estão coando o mosquito, estão deixando passar o camelo, tá? Engolindo o camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça, tá? Então, que eles são avarentos, tudo que chegam para eles, que eles coletam, eles não entregam onde eles deveriam entregar, tá? E quando tem pessoas bem-sucedidas que ele conhecem, que têm propriedades, que têm isso, eles ficam de olho, eles cobiçam, né, para trazer, porque eles sabem que vai contribuir com eles, porque o valor dele é maior do que o valor daqueles que têm poucos bens, sabe? Fariseus que não enxergam, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Aí o que ele está dizendo é que eles são sujos interiormente, e como Jesus via no Espírito, ele podia ter essa visão. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda espécie de imundície. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Então ele fala aqui que quando não aceitaram os profetas e condenaram eles à morte no passado, né, pelos antepassados deles, depois as profecias, na época deles, elas se realizaram, elas se mostraram como verdadeiras, aí eles reconheceram que eles eram profetas, então eles voltaram lá onde era o túmulo deles e agora eles cuidam dos túmulos e consideram eles profetas, mas os antepassados deles não consideraram. Acabais, pois, de encher a medida do pecado dos vossos pais. Então aqui Jesus diz, agora ao reconhecer que eles eram profetas, eles encheram a medida do pecado dos pais deles, por quê? Porque se eles assumiram que eles eram de fato profetas, então eles confirmam que os pais deles, quando já têm passado deles, mataram os profetas. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Bom, aqui o que Jesus diz é que eles estão condenados, eles não têm como escapar da condenação por tudo que eles fizeram ao Messias, tá? Desde o princípio. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Então ele fala aqui que essas hostes espirituais que atuam nos judeus, elas atuam desde a época de Abel. Não é agora. O que Deus está trazendo, o Messias, é para livrá-los desse espírito que sugere para eles a perseguição dos filhos de Deus. Tá? O lamento sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não os aceitaste. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que, a partir de agora, de modo algum, me vereis, até que venhas a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Enquanto eles não aceitarem o Messias que Deus mandou, Deus virou a face para eles, tá bom? E só vai voltar a se relacionar com eles quando eles aceitarem o Messias, tá bom? É disso que se trata então. Então nós paramos aqui em Mateus 23, eu espero vocês em Mateus 24. Fiquem com Deus e até a próxima.